O Homem que Sabia Javanês, conto de Lima Barreto. Nós estamos no terceiro vídeo. Terminamos o vídeo anterior com o nosso personagem principal, o Castro, indo à biblioteca estudar a enciclopédia para saber, afinal de contas, o que é o javanês, né? Lembre-se que a gente teve algumas digressões em que a gente aprendeu que o javanês é uma língua aglutinante. Na verdade, o próprio narrador nos disse isso. Mas a gente descobriu o que é uma língua aglutinante, né? Então, continuemos. A enciclopédia dava-me indicações de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto e a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava no jardim e escrevia esses calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. Lembre-se que calunga, na verdade o modo como o narrador usa calunga aqui é um jeito interessante, né? Calunga, mais comumente, principalmente no contexto religioso, é uma divindade, né, relacionada com a morte. Calunga é também como os escravos chamavam o mar, né, que é o cemitério grande, o grande cemitério, né? Dá pra saber por quê, né? É bonito, né? É triste e bonito. Só que aqui não tem nada a ver com isso, eu só falei pela curiosidade. Calunga aqui é desenho, ilustrações, né? Então ele escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. O que ele sabia? Vamos lá, né? Ele sabia desenhar as letras e sabia alguns sons ali relacionados a essas letras, né? Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Respondi-lhe então com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Por aí, o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Timor, lembre-se, nesse momento, é parte do Império Português. Então, por acaso, você sabe onde que é o Timor? Ó, alma ingênua, o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu, cá por mim, não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Quer dizer, o senhor sabe que nós temos essa terra? Animado com essa saída, feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Olha como ele é esperto, né? Como acontece muitas vezes, né? Você não sabe bem a coisa, mas você sabe falar sobre a coisa, né?
você sabe sobre a história do idioma, você sabe sobre curiosidades do idioma, você só não sabe falar o idioma, né? Lembre-se que é normal essa dificuldade dele de avançar, porque quando você começa no idioma, né, você tem aquela noção básica e te brilha os olhos, né? Depois você vê que é um trabalho de formiguinha, dia após dia, hora depois de hora, né? Que nem quando as pessoas falam que dá para aprender inglês em 1 ano, né? A gente ri bastante, quer dizer, dá para aprender se você estudasse 9, 10 horas por dia para aprender o inglês, né, robusto mesmo, né? Porque a gente sabe que é estudo depois de estudo, ano após ano, né? Então ele só teve aquele primeiro brilhar, e principalmente que é um idioma que ninguém conhece, que dá para impressionar, né? Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malário, isso é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder como está o Senhor. Isso que ele aprendeu, né? Ele sabe perguntar como está o Senhor. Eu estou bem. E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo este saber com 20 palavras do léxico, né? Lembre-se que o lastro, não digredindo demais, mas o lastro é o peso que fixa, vamos colocar assim, né? A gente usa lastro para falar de um navio. Então você tem um navio, se o navio não está carregado com nada, é perigoso, né? Ele fica leve demais, ele pode ser levado pelas ondas, né? É muita instabilidade, então você precisa de um lastro para puxar o navio para baixo, né? A gente usa lastro, por exemplo, em economia, né? Por que não dá certo você imprimir muito dinheiro e dar dinheiro para todo mundo ficar rico? Na verdade, teve um presidente que tentou fazer isso. Porque o dinheiro não teria lastro, ele não teria nada na realidade para dar peso, instabilidade, né? Então a única coisa, você vai imprimir um monte de dinheiro, uma laranja custava 10 reais, ela vai custar 100 mil reais. Né? É só isso que vai acontecer. Isso aconteceu no Brasil antes do real, né? Então, para não ficar só as regras gramaticais ali, ele não conseguir falar nada para impressionar ninguém, ele aprendeu ali umas palavras, umas 20 palavras, para funcionar como lastro, né, estabilizador da sua habilidade, né? Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender a javanês. Mais fácil aprender a javanês do que o dinheiro do bonde, né? Só para você ter uma ideia, um pouquinho antes, uns 20 anos antes desse conto se passar, isso daqui deve ser lá pelos anos 10, mais ou menos, né? Talvez a ficção se dê um pouquinho antes, né? Mas ali pelos anos 80 do século XIX, uma refeição custava lá 240 réis. Né? Uma refeição simples, né? Um restaurantezinho simples. Né? Um golinho de cachaça, né? Uma dose de cachaça custava 40 réis. Né? Um pão de 4, era uma coisa comum no século XIX, que era um pão, né? Assim, um pão mais ou menos grande, custava 80 réis. Né? Só para você ter uma noção, 400 réis. Vamos lá. Se uma refeição custar 10 reais num lugar bem barato, então 400 reais devia custar lá o que? Uns 20 reais. Né? A gente não está falando de muito dinheiro, não. Eu sempre falo, já que eu entrei nessa história dos réis, muito cuidado, às vezes tem pessoas que tentam fazer uma correspondência, né? Então um pão custa tanto naquele tempo, e agora o pão custa tanto, e aí faz uma proporção, tenho que dividir por 12, sei lá. E aí ele faz essa conta para tudo. Lembra-se que não é assim, né? Porque, por exemplo, terras, você vai comprar lá um terreno no Jardim Social, que é um bairro nobre aqui de Curitiba, nos anos 10.
o preço era muito menor, até proporcionalmente, do que hoje, muito menor. Né? Sei lá, o ouro valorizou mais, o gado valorizou menos. Então o ideal é você ir fazendo um arcabouço de coisas que custam e ir sabendo mais ou menos, né? Para você ter vários pontos de comparação. A propósito, aqui no canal tem um vídeo chamado Réis na Literatura. Com o tempo eu vou fazendo mais vídeos como esses, né? Onde eu pego passagens literárias onde os réis aparecem e vou falando lá, né? Então, por exemplo, no Cortiço, o Cortiço é riquíssimo para nos dar informações sobre réis, né? É do Cortiço que eu sei, por exemplo, que um trabalhador braçal ganhava lá, anos 80 novamente, né? Ganhava lá 25 mil réis, 30 mil réis. Um trabalhador com um salário, né, mais ou menosinho ganhava lá 50 mil réis. Um supervisor de obras, né, ganhava lá 70 mil réis, né? Essa história da refeição e tudo mais eu tirei também do Cortiço. Então nesse vídeo eu faço esse tipo de coisa, né? E com o tempo eu vou fazendo mais vídeos, deixando mais completo, né? Voltemos. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e com maternal carinho as anosas mangueiras que se perfilaram em Alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me confortaram, né? Em toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir simpatia da natureza. Quando eu estava chegando já e tinham duas frondosas e anosas mangueiras, né, com sombras refrescantes. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado daquelas telhas vidradas de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança, ou seja, o vigor, né? E vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham espossado os tinhorões e begônias. Vamos lá, né? Tiririca, coloca no Google para fica muito mais fácil, mas é o tipo do mato normal, né? O tipo aquele mato que dá aquelas várias hastes. Assim, é um mato e daí você tem umas hastes que se esfarela na mão, assim, é mato, né? A tiririca. E o carrapicho, é claro que você lembra, é novamente aquele mato que gruda na roupa, né? As partes do mato grudam na roupa. Tem diversos tipos de carrapicho. Eu lembro quando eu era pequeno eu tinha problema com aqueles bem pequenininhos que parecem um pastelzinho, assim, verdinho. E aí o tinhorões. A gente está falando de uma planta ornamental com grandes folhas, na verdade é uma coisa bem bonita, assim, porque as folhas são bem grandes e ela tem um vermelho vivo na parte central da folha, né, e por fora assim um marrom, assim, uma coisa bem bonita. E begônias também, né, a gente está falando de uma planta ornamental, porque a ideia aqui é que com o tempo os tinhorões e as begônias foram sendo dominadas pelo mato, né, ou seja, pela tiririca e o carrapicho. Os crótons, que também são árvores, plantas ornamentais, tipo um arbusto assim, parece com o tinhorão, mas a folha é mais avermelhada, assim, tirante ao marrom. Eu acho que é menor também a folha, né? Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças, né? Cores apagadas. Bati. Custaram-me a abrir. Venho por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento.